Shalom então a você que nos assiste, eu sou o professor Mateus Andona aqui do Ensinando de Sião, já pedindo para você se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeos novos para abençoar a sua vida. Quando você ativa a notificação, você recebe um aviso que tem palavra nova, tem maná fresquinho para abençoar a sua vida, né? Fazendo aqui uma analogia carinhosa, mas são palavras de Deus, que tem por objetivo abençoar a casa de Israel e abençoar também a comunidade dos santos dentre as nações. Bom dia a você que está aqui na Rádio Sion. Dê uma olhada na última porção do livro de Êxodo, Shemot, que é esta aqui, ó, Picudei, diga Picudei. Picudei quer dizer enumeração, Êxodo 38, 21 até o final do livro, e o título deste estudo é Mishkanei HaKavod, tabernáculos de glória, né? Tabernáculos de glória é o título desta palavra. Muito bom. Meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia então em Êxodo capítulo 40. Por quê? A porção começa no 38, mas você vai ver que Moisés enumera todos os trabalhos que foram feitos para o tabernáculo, para ter a certeza que tudo foi feito de acordo com a planta, tudo foi feito de acordo com o roteiro, tudo foi feito de acordo com o planejamento divino que veio dos céus. E depois que Moisés confere que tudo está feito, tudo está operando de acordo com as detalhadas instruções que ele recebeu de Deus, o que acontece lá no final? Lá no final do Êxodo, Deus se agrada daquilo, e Deus derrama a sua presença, chamada em hebraico de Anan HaKavod, a nuvem da glória. Kavod em hebraico é traduzido por glória, porque a gente não tem outra palavra para traduzir. No original quer dizer peso. Kaved em hebraico é pesado. Kavod é peso, no sentido de a presença de Deus se faz manifesta como algo palpável, é algo que você pode sentir, não é algo metafísico, é algo presente. E essa nuvem que era visível cobriu, encheu todo o tabernáculo, e em seguida a glória do Eterno. A glória do Eterno se manifestou no tabernáculo. Foi uma grande festa, foi uma grande alegria para todos. Mas esse versículo é muito interessante, esse de Êxodo 40, no verso 34, ele diz o seguinte, ó, está aqui, olha, não fez o curso de hebraico, não vai conseguir ler, hein? Entra lá, escoladehebraico.com, porque tem gente, tem uma riqueza indescritível quando você consegue estudar a Bíblia no hebraico original. É assim, não tem explicação. Você, com a ajuda de um dicionário, você vai ver ali nuances que no português ou qualquer outra língua você não descobriria. Vamos voltar para o original, olha. Vayechas Reanan et Ohel Moed, Uchvod Adonai Malé et Amishkan. Então, a nuvem cobriu, cobriu a tenda da congregação, e o Uchvod Adonai, a glória do Eterno, Malé, encheu o tabernáculo. Esse verbo encher, ele é muito especial, porque ele é algo profético. Lembra que eu falo para vocês que a Torá é profética? A Torá aponta para os dias, não só daquela época, mas para os dias futuros. Todas as vezes que você vê na Bíblia essa coisa do encher, e a glória de Deus encheu o tabernáculo, e a glória de Deus, 2 Crônicas 7, encheu todo o templo. Isaías declara, sentado está o Eterno sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo, e a glória do Eterno enche a terra. A glória do Eterno enche a terra, é promessa de Deus. Então nós começamos a ver que esta posição do tabernáculo como receptáculo do Espírito e depois da glória de Deus é algo profético, é algo que nos mostra o que está por vir. Vamos dar uma olhada aqui, olha, a presença manifesta de Deus ao longo da Bíblia é a maior prova da veracidade das Escrituras. Meu irmão, que outro povo na terra via a presença de Deus fisicamente?
Que outro povo na terra comia milagre durante 40 anos? Que outro povo da terra caminhava e os sapatos não se desgastavam, a roupa não puía? Que outro povo da terra via a presença de Deus todos os dias na forma de uma nuvem e de uma coluna de fogo à noite? Nenhum. E essas manifestações físicas são a maior prova que a Bíblia é verdade. Nós temos essas manifestações descritas. Olha só, diferente das divindades aí do mundo, dos deuses do mundo, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, não é um conceito, não é uma ideia, não é uma filosofia. Ele é um ser com personalidade e forte, que deseja se relacionar, que deseja interagir com o homem. Irmão, esse desejo de Deus é tão forte que ele se humaniza para poder relacionar com você. É o que os teólogos chamam de antropomorfismo. O que é isso? Ele começa a assumir funções humanas para você poder relacionar com ele de alguma forma. Por isso que ele se ira. Ira é coisa de ser humano, mas Deus ira. Ira ou não ira? Oh, pergunta lá para os habitantes do dilúvio. Deus tem ciúme? Não, isso é coisa de gente desequilibrada, ter ciúme, meu Deus. Deus tem ciúme. Ele é chamado na Torá de El-Kiná, o Deus ciumento. Por que ele é ciumento? Porque ele tem uma noiva. E quem ama, zela. E essa noiva é chamada Israel. E não é o Mateus que está falando isso não, está lá em Jeremias capítulo 2, Israel é chamado de noiva. Jeremias capítulo 31, Israel é chamado de noiva. Então Deus cuida da sua noiva. E Deus não gosta que a noiva fique aí se engraçando com outras pessoas, com outros deuses. Então Deus se humaniza para você poder ter Deus se arrepende. Não, Deus está falando que Deus se arrependeu de ter destruído o homem. Ah, mas não é o arrependimento. Eu sei, mas essas coisas acontecem para você tentar ter um relacionamento com Ele, porque você também se arrepende, você também se ira, você também tem ciúme. Então é um Deus presente na nossa vida. Embora invisível, Ele não está distante nem alheio à vida humana. Pelo contrário, Ele deseja se tornar acessível e ter um relacionamento de amor com o homem, através de 3 elementos. Deus se relaciona com a humanidade através de 3 elementos. É o pilar do relacionamento com o divino. Qual é esse pilar? Olha aqui. Israel, que são os patriarcas, a Torá e o seu ungido. São os 3 elementos que Deus vai usar em combinação para poder se revelar a você. Os 3 elementos estão interligados, são interdependentes. O Messias não existe sem a Torá, que não existe sem Israel, que não existe sem o Messias. Formam um trio. Uma base para você conhecer a Deus. Por isso que todas as vezes que você rejeita um dos pilares, a sua revelação de Deus vai ser comprometida, ela vai ser incompleta. Porque se Deus escolheu esses 3 elementos para se revelar ao mundo, e você rejeita um deles, a sua compreensão de Deus vai ser 1/3 menor do que poderia ser. Tem gente que adora Israel, mas rejeita a Torá, ou rejeita o Messias, está incompleto. Tem gente que adora o Messias, mas rejeita Israel, rejeita a Torá, aí está pior ainda. Aí só tem 1/3 de revelação de Deus, só conhece a Deus de 1/3, porque rejeitou os outros 2 pilares, rejeitou os outros 2/3. Só importa com o Messias, não tem Torá, não tem Israel, está deficitário. Só importa com a Torá, sem Messias, está deficitário. Então nós vamos ver como que esse conjunto, como que esses fatores, claro que o Messias aqui é o principal, porque ele é que dá dinâmica para os outros elementos, ele é que orquestra a dinâmica, o movimento desses elementos na vida do indivíduo, ele é que faz a principal obra, é o ungido, mas ele usa para isso a Torá, e ele usa para isso Israel. Então, vamos ver aqui esses 3 elementos listados na Bíblia. Eu vou dar poucas citações, porque a gente não tem tempo, mas só para te mostrar que esses 3 pilares não são invenções do Mateus.
Eu vou mostrar para você brevemente ao longo das Escrituras, começando com os patriarcas. Mateus, como é que você me prova que Deus escolheu Israel, os patriarcas, e Deus se relaciona e abençoa o mundo através dos patriarcas? Está aqui, ó, a gênese do povo judeu. Qual é a gênese do povo judeu? Onde está na Bíblia a gênese do povo judeu? Qual livro? Quem sabe? Gênesis capítulo 12. Vamos lá, muito bem. Em ti serão benditas todas, diga, todas as famílias da terra. É o chamado de Abraão, é o chamado do primeiro judeu. Nos patriarcas de Israel, você é abençoado. Quando você se conecta a Israel, através de Yeshua, aos patriarcas, quando Abraão passa a ser o seu pai na fé, você é o quê? Abençoado. Quando você abençoa Israel, o que acontece com você? Abençoarei os que te amam. E quando você amaldiçoa Israel? Está comprando briga com Deus. Não faça isso. Uma outra promessa em Gênesis, que Israel iria abençoar as nações. Está aqui em Gênesis capítulo 48, verso 19. Na bênção de Jacó para Efraim. É uma bênção altamente profética. Quase ninguém entende o significado dessa bênção. Mas eu já falei aqui, a ministração chamada pescador de homens, pesquisa no YouTube, pescador de homens, Mateus Andona, você vai ver essa palavra que eu falo só sobre esse versículo. Qual é o versículo? Contudo, Jacó falando para José, o Efraim será maior do que o Manassés, apesar dele ser o mais novo, e a descendência de Efraim será o que? A plenitude das nações. Malê, olha o verbo aí de novo, malê, plenitude, encher das nações. Significa o quê? Que em Israel, as nações da terra seriam abençoadas. Efraim, na minha opinião, é um simbolismo do chamado sacerdotal do judeu. Quando o judeu está exercendo de novo esse chamado para ser bênção para o mundo, ele vai conseguir levar a plenitude para as nações. Quando ele leva a bênção de Abraão para as nações, ele está tornando as nações plenas, no sentido de ter um relacionamento, uma revelação de Deus. Eu não acho que Efraim quer dizer todo mundo que crê em Jesus virou tribo de Israel, que é uma teoria chamada teoria eframita, que isso para mim é xarope, isso é xaropada, isso aí não tem base bíblica alguma. Pelo contrário, isso é uma heresia, isso não é bíblico, isso anula, isso é uma teologia da substituição às avessas. Você rejeita Israel de uma forma mais sutil. Não estou dizendo isso. Efraim, aqui a bênção de Efraim é uma bênção para judeus, tá? Que vão abençoar, na minha opinião, judeus messiânicos, que vão abençoar as nações. Bom, Jeremias 31. Então eu falei que os patriarcas representam o primeiro pilar, não é isso? Israel, o patriarca, os patriarcas, li aqui 2 versículos. Agora vamos ver a Torá. Como que a Torá é um desses pilares que Deus se revela ao homem? Mateus, tá, mas se Deus nos deu a nova aliança, se Deus nos deu uma nova, nós não precisamos de uma velha. Se a Torá é o que chamam aí fora de velha aliança, você está falando que a Torá hoje é um pilar para o homem se relacionar com Deus? Você está falando que a lei de Deus é um pilar para mim, um cristão, me relacionar com Deus? Eu não preciso de Torá, não. Só Cristo e a sua graça basta. Será que a nova aliança está isenta de lei? Será que a nova aliança está isenta de Torá? De onde veio esse termo nova aliança? Quem inventou isso? Foi Marcião? Foi Crisóstomo? Ou foi o próprio Deus na sua palavra? Jeremias capítulo 31, verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. No verso 31, ele fala que faria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. A palavra nova aliança aparece a primeira vez aqui, tá? Então preste atenção. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Como é que ia ser essa nova aliança? Sem lei? Vamos ver. Na mente lhes imprimirei as minhas... Leia comigo aqui. Será que eu estou forjando esse texto? Está falando que a nova aliança é a lei de Deus impressa na mente, dentro do homem.
também no coração las inscreverei. Deus vai escrever a Torá no coração. E aí, Ele será o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo... Isso aqui é uma alusão de judeus e gentios, sabia? O judeu não vai precisar mais ensinar o gentio, que não vai precisar mais nem o judeu ao judeu, nem o judeu ao gentio. Porque quando isso aqui acontecer, meu irmão, quando Deus fizer uma nova aliança com Israel, e essa aliança começar a abençoar as outras nações, quando essa lei for sobrenaturalmente escrita na mente e no coração, o que vai acontecer? Ninguém vai precisar ensinar mais aos outros, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então a nova aliança consiste numa ação sobrenatural que escreve a lei no coração e perdoa pecado. Essa é a nova aliança segundo a Bíblia. Não sei o que você aprendeu, mas a Bíblia indica que nova aliança é o quê? A lei escrita no coração, sobrenaturalmente, e essa aliança tem o poder de perdoar pecado. Quem é o agente? Quem é que faz possível escrever lei no coração de alguém? Quem é que torna possível escrever lei na mente de alguém? Porque em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Paulo explicando para os gentios, esse Jesus aí é Deus, não é Deus? É profeta, não é profeta? É homem? É um fantasma? O que ele é? Um aeon, né? Como diziam os gnósticos, é um espírito evoluído, como dizem alguns. Quem é Cristo? Primeiro, nele habita corporalmente, então ele não é fantasma, ele tem corpo. Sempre teve corpo. Foi ele que foi usado para fazer Adão, lá no Jardim do Éden. Deus pegou um molde, uma referência, e essa referência, João capítulo 1 fala que foi o Messias. Então ele tem corpo. E segundo o corpo dele foi feito Adão, por isso que Adão, antes da queda, era um ser de luz, porque o Messias é um ser de luz. E no Messias habita corporalmente a plenitude da divindade. Toda a forma, todo o poder, toda a glória de Deus que você não poderia ter relacionamento com ela, porque você é um ser mortal, você consegue ter através de Yeshua. Deus em Yeshua faz você se relacionar com Deus de forma plena. Yeshua representa a plenitude da divindade do Pai, porque ele foi designado para isso, ele foi honrado para fazer isso. O que mais? Olha aqui. Porque há um só Deus. Você pode dizer comigo? Há um só Deus. Essa é a maior verdade das Escrituras. Se você crê em mais de um Deus, por definição você é um politeísta. Monoteísta é aquele que crê na existência de um só Deus. Você não pode também dizer o quê? Eu creio no Deus de Israel. Vocês podem crer no Deus que vocês quiserem aí. Eu creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, isso não é monoteísmo, isso é enoteísmo. Você está reconhecendo que existem outros, mas você escolheu um só para servir. Isso é enoteísmo. Tem muito cristão que é enoteísta, tem muito judeu que é enoteísta, mas a Bíblia é monoteísta. Por quê? Não tem outros deuses para você escolher não, meu irmão. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra, seu Criador. Mas esse Deus não atua sozinho. Por quê? Para se relacionar com a sua criação, o que ele fez? Ele designou um mediador. Então Paulo está ensinando a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Yeshua, o Messias, homem. Um só. Não tem outro acesso, não tem outra via, não tem como você conhecer a Deus através de outro viés. Yeshua representa o Pai a nós de forma plena. Plena. Vamos lá, então você viu aqui os 3 pilares, olha, Deus se relaciona com o homem,
através dos patriarcas, através da Torá e através de Yeshua. Por que Yeshua é o elemento principal do triângulo? Porque ele que vai pegar a Torá, escrever no seu coração e fazer você o quê? Descendente de Abraão mediante a fé. Então, através de Yeshua, você vira filho de Abraão, você não vira judeu, você vira filho de Abraão, e através de Yeshua você tem a Torá escrita na sua mente e no seu coração. O que significa isso? Você nasce de novo. A lei é escrita lá dentro, faz parte da sua natureza. Yeshua que orquestra os elementos. Deus usa o seu filho para poder, através do sacrifício dele, ele escreve a lei no seu coração. Agora olha aqui, para a gente encerrar. O tabernáculo só foi manifestação da glória de Deus quando ele ficou cheio do Espírito de Deus. Só pode manifestar a glória de Deus quem está cheio, coberto com o Espírito de Deus. E qual é a maior indicação que uma pessoa está cheia do Espírito de Deus? Você sabe? Alguém que está me assistindo saberia me responder isso? Qual é a maior evidência, manifestação que alguém está cheio do Espírito de Deus? Porque se você está cheio do Espírito de Deus, você manifesta a glória de Deus, o peso, o kavod. Mas tem que estar cheio do Espírito. Mateus, mas eu quero evidência que a pessoa está com o Espírito de Deus. Muitos aprenderam que se você não fala em línguas estranhas, você não está cheio do Espírito de Deus. Isso não é verdade. O dom de línguas estranhas é apenas um dos dons do Espírito. São vários. Mas para que as pessoas recebem o dom do Espírito? E para qual razão Deus enche alguém com seu Espírito? Vamos ler o que a Bíblia diz? Ezequiel capítulo 36. Que é um versículo paralelo com Jeremias 31, é um capítulo paralelo com Jeremias 31, fala dessa nova aliança. Vamos lá, Ezequiel, abra aí em Ezequiel 36, eu não vou mostrar aqui na tela não. Verso 25. Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados, e de todas as vossas imundícias e dos vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, olha aí, ó. E porei dentro de vocês espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Vou pôr dentro de vocês o meu espírito para que vocês falem em várias línguas e curem os doentes. Não. Colocarei o meu espírito dentro de vocês, para que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os observeis. Deus te enche do Espírito para que você ande em justiça, para que você ande em obediência. Quem é cheio do Espírito para andar em justiça, e esse andar em justiça será a maior manifestação da glória de Deus. Se você não está conseguindo andar em justiça, você não está cheio do Espírito como deveria. E se você não está cheio do Espírito como você deveria, você não está conseguindo manifestar a glória de Deus. Meu irmão, Deus criou o homem para manifestar a sua glória. Deus criou o homem para ser uma manifestação do poder e da glória de Deus. Mas se você não está com o Espírito de Deus habitando em você, você não está conseguindo andar como Deus planejou que você andasse, e por isso você não está manifestando a glória de Deus. Não busque manifestar a glória de Deus, não busque guardar os mandamentos, não busque andar em justiça sem estar cheio do Espírito de Deus, porque é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos dá força, é o Espírito que nos dá perseverança, é o Espírito que nos dá mudança de vida sobrenatural, é o Espírito que faz a lei ser escrita dentro de você. É a sua vontade, o seu desejo de mudar, aliado à força sobrenatural de Deus sobre você. Você tem que entrar com alguma coisa, você está entendendo?
A graça nunca é de graça. Só nos livros de teologia da Idade Média que a graça é de graça. A graça na Bíblia requer alguma coisa. Requer o quê? O seu coração. O seu desejo de mudar. Você tem que entrar. Você tem que entregar a Deus o que você tem. Você tem que demonstrar arrependimento. Tem que querer. E aí, quando você se entrega, aí vem a graça de Deus, perdoa os pecados, o Espírito de Deus vem sobre você, escreve a lei no seu coração, na sua mente, você nasce de novo em Espírito, passa pelas águas, tem os seus pecados perdoados, por isso que tem que passar pelas águas. Os seus pecados são perdoados, você é cheio do Espírito, aí agora você pode andar em justiça. Ah, mas ninguém é perfeito. Eu sei que você não é, mas você vai morrer tentando. Você vai morrer tentando. Você vai fazer tudo possível para tentar. Deus criou o homem para andar em justiça. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós somos feitura do Messias, criado de antemão para boas obras, as quais foram criadas de antemão. As boas obras foram criadas para que você possa andar nelas. Meu irmão, é muita bênção. Olha só. Então, hoje é o dia para você se avaliar. Estou com muita dificuldade de vencer algum pecado. Estou com muitos altos e baixos na minha vida. É normal você ter momentos de desânimo, vem um problema, você dá aquela desanimada, e você se reergue ali na esperança de Deus, sabendo que Deus está com você, Adonai Imadi, Deus está comigo, e você continua a sua caminhada. É normal. A vida do discípulo não é uma reta tendendo aí para cima sempre, não. Mas sua vida também não pode ser igual um eletrocardiograma, né, meu irmão? Que aí tem alguma coisa errada. Você não consegue ser constante em nada. Sua vida é um alto e baixo constante. A frequência está muito acelerada das suas quedas, não pode. Você não está andando em justiça, meu irmão. Falta o Espírito de Deus em você. Falta determinação e Espírito do Eterno dentro de você. E a mudança é sobrenatural, não é homem, é Deus que causa a mudança em nós. E o seu Espírito, através de Yeshua, está disponível para quem desejar. Você deseja? Você deseja deixar de fazer parte desse mundo e começar a fazer parte do reino de Deus? Então Ele vai te encher nessa manhã. Ele vai te capacitar. Você que está assistindo, Ele vai te capacitar. Ele vai te agraciar com essa força sobrenatural, para você vencer a sua carne. O maior inimigo do homem não é Satã. Não são demônios, nem espíritos. O pior inimigo do homem é a sua própria mente. É o seu próprio coração. É enganoso o coração. Coração quer dizer fonte de desejo. O que você está desejando? Quer dizer coração na Bíblia. Deus tem como mudar o seu coração e a sua mente. O conhecimento de Deus e da sua vontade não são determinados por adivinhações ou transes estáticos. Você não tem que tomar, como é que chama lá? Você não tem que tomar chá do Santo Daime para poder ter a revelação de Deus. Você não tem que fumar lá uma erva diferente para você poder ver Deus. Você não tem que ser possuído por alguma entidade para você ser o canal da palavra de Deus. Isso são... Lá fora pensam isso. Mas Deus revela a sua vontade através da sua palavra. E o relacionamento com o homem não se dá através de sacrifício ou holocausto, mas sim pela comunicação íntima do homem com Deus. Através do quê? A comunicação. Através leia aqui comigo. Como é que você se comunica com Deus? Oração, louvor, adoração genuína, estudo, obediência e viver em justiça. Tudo isso aqui são formas de você se comunicar com Deus. Estudo é forma de comunicar com Deus? É. Obediência é forma de comunicar com Deus? É. Adoração é forma de comunicar com Deus? É. Cantar ao Eterno é uma forma de comunicação? É. Oração
é a mais poderosa de todas? Você conversar com Deus. Quando o tabernáculo foi concluído, a glória de Deus encheu aquele lugar. Mas isso não ocorreu até que todos os detalhes estivessem prontos, conforme a instrução dada por Deus a Moisés, tivesse tudo concluído. Foi só então que a presença, que a glória de Deus encheu o tabernáculo. Olha como é que ficou, meu irmão. Quando a nuvem pairou, o Espírito de Deus se agradou daquilo, tudo que Moisés tinha feito com o povo de Israel, Betsalela, Holiab, eles trabalharam e tudo ficou perfeito, tudo ficou bonito, tudo ficou glorioso. E aí Deus se manifestou, a glória, o cavô do eterno se manifestou ali, e as tribos de Israel acampadas, olha que bonito, segundo as suas tribos. Põe aqui, pode deixar na tela, o pessoal contemplar o que deve ter sido esse momento glorioso, aí a glória de Deus. Mas só que isso aqui que você está vendo, foi o prelúdio de algo que os profetas de Israel anunciaram, onde Deus não só habitaria no espaço através de uma construção humana. O maior e mais importante tabernáculo criado por Deus está sentado aí do seu lado. O maior e mais importante tabernáculo, criado para ser a manifestação e habitação da glória, está sentado do seu lado. Eu e você fomos criados para sermos manifestações da glória, do poder, da misericórdia, do amor de Deus. Para isso que você existe, para isso que tinha um tabernáculo, para te ensinar sobre esses princípios, para te ensinar que você tem que buscar a santidade, para te ensinar que você tem que buscar o Espírito de Deus, para poder manifestar a glória de Deus, para te ensinar que Deus se importa sim com os detalhes, Deus se importa sim com como você veste, Deus se importa sim com a forma que você corta o cabelo, Deus se informa sim com as coisas que você come, Deus se importa sim, porque os detalhes existem para te fazer glória, manifestação da sua glória. O Mishkan, Mishkan quer dizer tabernáculo, o Mishkan representou o prelúdio do momento, a partir do qual nós também, como tabernáculos, poderíamos ser cheios da presença do Espírito do Eterno, resplandecendo a sua glória. O Messias seria o veículo através do qual a Santa Torá estaria escrita dentro de nós sobrenaturalmente, fazendo-nos então tabernáculo da sua presença e enchendo-nos com o seu Espírito. A lei estava dentro do tabernáculo, estava guardada lá. Se você quer ser um tabernáculo sem lei, sem Torá, você nunca vai poder ser cheio do Espírito e nunca vai poder manifestar a glória de Deus. Yeshua inaugura o início dessa grande profecia, que antecederá a sua volta triunfal. Epa, epa, epa. Aqui vem a minha discordância com a escatologia tradicional católico/protestante, mais protestante. Aqui vem a minha discordância. Porque o que eu leio é que esse grande encher do Espírito de Deus acontecerá antes da volta de Yeshua, porque é requisito para que ele volte, o povo, principalmente o povo de Israel, estar cheio desse Espírito prometido, que você acabou de ler comigo em Ezequiel 36. Se Israel não estiver cheio desse Espírito, Yeshua não volta. Por quê? Mateus capítulo 23, Jerusalém não me verás mais até que me receba como rei, dizendo, bendito que vem em nome do Eterno. Então, se Jerusalém, se Israel, se o povo judeu não der as boas-vindas a Yeshua como rei e Messias, ele não volta. E se você analisa a cronologia dos profetas, você vai ver que Israel será cheio do Espírito quando clamarem por Yeshua. Vai estar num estado de guerra, vai estar num estado, a minha opinião, vai estar entre ali, essa guerra que o Ezequiel chama de Gog e Magog,
Israel vai estar num ambiente de guerra e cheios do Espírito, testemunhando da glória de Deus, testemunhando de Yeshua para o mundo. Eles vão clamar por Yeshua, e aí Yeshua vai vir e atuar e dar conta aí desses exércitos aí que vão subir contra Jerusalém. Meu irmão. Vamos ler aqui. Olha, Yeshua vai cumprir essa profecia do povo ser cheio do Espírito, especialmente Israel, antes da sua vinda. O que ocorreu lá em Pentecostes, Jerusalém, em Atos 2, foi só uma amostra do que está por vir sobre Israel. Foi só o início, foi só o prelúdio, foi só a introdução do que está para acontecer, foi só um gostinho do que vai acontecer dentro em breve. E eu acho que você vai estar vivo para ver isso aí. Se as coisas continuarem como estão, você vai estar vivo. Diga amém aí, meu irmão. Eu quero estar vivo, eu quero ver isso aqui, uai. Estou dedicando minha vida toda para isso, eu quero ver. Quero ver o quê? Quero ver Joel 2:28. Quero ver se cumprindo. Não quero ir embora, não quero fugir, não quero sair voando. Eu quero estar aqui para ver o povo de Israel sendo cheio do Espírito de Deus, e Israel resplandecendo a luz de Deus, Israel abençoando as nações, e os reis se voltando para Jerusalém, sendo abençoados, Israel clamando, volta Yeshua, e Yeshua voltando. Isso eu quero ver. E acontecerá, depois, que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Cronograma, qual é a primeira parte? Derramar o Espírito. Ezequiel 36, derramar o Espírito, é a primeira parte da profecia. Amém? Todo mundo? Segunda parte, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Eterno. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Para aí, stop. Deus derrama o seu Espírito sobre Israel, porque os crentes dentre as nações vão ter chegado na sua plenitude, vão ter entrado na bênção de Abraão. Aí Deus derrama sobre Israel o Espírito de Joel 2 e Zacarias 36, e o judeu fica cheio do Espírito, e o judeu reconhece Yeshua. Olharão para mim a quem transpassaram, chorarão por ele, como se chora por um unigênito, como se pranteia por um primogênito. Vai ter esse reconhecimento, e aí vão vir o quê? O juízo. Vão subir contra Jerusalém, vão atentar contra o povo de Deus, vão marchar contra Jerusalém. Mas o Eterno promete aquele que invocar o nome do Eterno. E sabia que isso aqui no hebraico quer dizer o Shema? Quem invocar aí quer dizer o Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Aquele que reconhecer Deus como único Deus e clamar pela sua salvação em Yeshua, será salvo. Tá, aí Yeshua vem, leva todo mundo para dimensão paralela, multiverso, e lá vão ficar reinando no multiverso centenas de anos, séculos, e vão ficar lá reinando nas nuvens. E lá vai ser o louvor, lá vai ser o trono de Deus, lá vai ser o templo, lá vai estar a Nova Jerusalém, que nós vamos andar nas ruas de ouro, lá eu vou ter minha mansão feita de ouro, diamante e topázio, que eu estou orando, investindo nela. Não. Onde estarão os salvos? Onde será a sede do reino de Yeshua quando ele retornar? Onde estarão os salvos? Onde estarão? Interessa o que está falando aqui, a sequência da profecia. Vamos continuar lendo. Por quê? Diga, por quê? No Monte Sião. É o Monte Sião celeste, Mateus. Não, que bobagem é essa? Está aqui, ó, o Monte Sião em Jerusalém. Lá estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu.
teu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamou. E Zacarias 14. E desses que Deus tiver chamado, que tiverem se levantado contra Israel, que tiverem se unido a essa turma aí contra Israel, Deus vai exigir a presença física deles lá em Jerusalém, todas as festas de tabernáculos, para mostrarem para o mundo a burrice que fizeram. Foram escolhidos e perdoados, mas se restar, se você subiu contra Israel e sobreviveu pela graça de Deus, clamou lá na última hora, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Yeshua, tudo bem, você foi salvo, mas fez parte lá da turma dos rebeldes, vai subir. E se você não subir, representando o seu povo, Deus não vai mandar chuva. Então, meu irmão, a coisa é uma sequência. Você tem que ser cheio do Espírito de Deus, para você me ajudar a ver esse dia aqui se cumprindo. Não é que eu quero ver desgraça se cumprindo, eu quero ver o povo cheio do Espírito. Aliás, lá no meu íntimo, eu ainda tenho uma pequena esperança, que se o povo se encher do Espírito de Deus, se o povo resplandecer a glória de Deus, não precisa vir juízo sobre a terra. O juízo vem quando há pecado. Se você trabalha comigo, afinco aí, duramente, dedicando a sua vida para resplandecer a glória de Deus e fazer outros resplandecer a glória de Deus, não vai precisar vir juízo. Diga amém, meu irmão. Eu não quero juízo, não. Seja cheio do Espírito de Deus. Faça com que outros se tornem cheios do Espírito de Deus. Andemos na luz. Andemos em justiça. Através de Yeshua, você também pode ser cheio da glória de Deus, não lá quando essas coisas acontecerem. Diga, agora. Eu quero ser cheio da glória agora. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.